Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor, glória a Deus por estarmos mais uma vez aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero, é claro, que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, meus queridos, quarta-feira, a gente continua falando sobre fé essa semana. E hoje a nossa reflexão está no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Então, 2 Coríntios 5, 7, e ele diz o seguinte: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Amém. Bom, meus queridos, muito importante, muito forte, né? Um significado muito grande esse versículo, apesar de ser pequenininho, mas ele é profundamente direto no assunto sobre fé, né? Então, fé aqui ele diz, né? Ele nos alerta e nos deixa conectados mais ainda com Deus a partir do momento que a gente assume isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Ou seja, a gente não precisa ver para crer, a gente vive, né, muito mais pelo que a gente não vê do que o que a gente vê, do que o que a gente enxerga, do que os nossos olhos humanos podem mostrar, é muito menos do que a nossa fé pode nos mostrar. Então a gente não precisa ver, né? Nós não vemos e não vimos Jesus, não vimos Deus, mas nós cremos com todas as nossas forças que eles existem. Então, né, o que seria de nós se nós só acreditássemos no que a gente vê? Já imaginou, né? Você já parou para pensar onde ficaria, por exemplo, a esperança, né? Aonde ficaria a esperança se a gente só acreditasse no que a gente vê, né? Onde estaria a esperança para dias melhores, para a vida futura, para a vida eterna? Onde ficaria, né? Não teria esperança, porque eu não enxergo, então eu não acredito. Eu não enxergo, então para mim não serve, né? Então, ou seja, né, seria completamente limitado, né, a nossa vida, é, a nossa esperança não existiria, né? A nossa espera, né, como que seria, né? Não teria, né? Seria só o presente, viver só o presente sem ter expectativa nenhuma, né? Seria muito esquisito, muito chato, muito limitado, né? E Deus, né, não tem limite, né? Deus não para, Deus é grandioso demais, né? Então, por isso que nós temos a esperança, por isso que a gente crê no que a gente não vê, né? A nossa esperança, a esperança nas promessas de Deus, a esperança na vida eterna, a esperança em tudo que Jesus nos ensinou, a esperança de viver uma vida, né, é, infinita, de viver na eternidade, de viver nos reinos dos céus. Essa esperança, né, independe do que a gente vê, né? O que a gente vê é limitado, o que a gente vê é dor, é aflição, é medo, é angústia, né? Agora, o que a gente não vê é infinito, o que a gente não vê é bondade, é amor, é compreensão, né? É o amor de Deus que supre, tudo essas nossas definições, é o amor, né? Supre todas elas, o amor engloba tudo isso, e é isso que a gente vê, né, pela nossa fé. Então, por isso que aqui o apóstolo Paulo, né, ele define isso grandemente nessa frase, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então, é muito grandioso isso. Como eu disse, a frase é muito curta, mas com significado, com valor imenso, né? Um valor imensurável, um valor que não tem nem como descrever. Então, queridos, né, que a gente alimente sempre isso, que a gente pense sempre assim, que a gente viva sempre assim, que a gente não precise ver para crer, jamais, jamais. A gente não precisa
ver para acreditar. Por quê? Porque a nossa fé é justamente isso. A nossa fé, nós dissemos aqui no primeiro dia, se não me engano, a nossa fé é dar, né, o passo sem ver o chão, né, mas tendo a certeza que Deus colocará o chão, que o chão estará lá, pelas mãos de Deus ele estará lá. Então aqui é a mesma coisa, a nossa esperança faz com que a gente não precise ver o amanhã, né? O amanhã a gente sabe que vai acontecer, por quê? Porque Deus já está lá, preparando o nosso amanhã. Então isso é fé, né? Por quê? Porque a gente não precisa ver, porque a gente não precisa, a gente precisa apenas sentir, e a gente sente que é verdade, a gente sente o que nos espera, a gente sente o amor de Deus em cada detalhe do nosso dia a dia. A nossa fé faz isso com a gente, e que a gente continue cada vez mais tendo essa fé, alimentando cada vez mais essa fé, fortalecendo cada vez mais essa fé, que a gente não esmoreça, né, pelas adversidades, pelos momentos difíceis, pelas surpresas desagradáveis, jamais. Pelo contrário, que tudo isso sirva para fortalecer ainda mais a nossa esperança, fortalecer ainda mais a nossa confiança em Deus. Eu separei aqui um trechinho que era muito grande, eu não ia conseguir decorar, então eu escrevi aqui sobre esse versículo, e é o seguinte: Paulo aqui, né, o apóstolo Paulo aqui, ele destaca a importância de confiarmos nas promessas e na direção divina, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor parecem desfavoráveis ou incertas. Mesmo nessas condições, a nossa fé nos permite ter a esperança de dias melhores, uma esperança praticamente certa, né? Uma certeza, né? Eu diria assim, uma certeza, não é nem mais esperança, é certeza. A nossa fé deixa com que a gente veja isso, a nossa fé faz com que haja uma paz, né, no nosso coração, uma paz nos nossos sentimentos. Por quê? Porque nós temos certeza, né? A nossa esperança aqui se transforma em certeza. Temos certeza de que não precisamos enxergar o chão, né? Porque sabemos que Deus já está lá, né, providenciando esse chão. Tá bom, queridos? Então, que a gente viva isso, que a gente traga isso, que a gente reflita sobre isso hoje, nessa quarta-feira, e que a gente viva isso todos os dias das nossas vidas. Nós não precisamos ver, né? Nós vivemos pela nossa fé, e isso basta. É isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Uma grande quarta-feira. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança, muita sabedoria, para que a gente possa cada vez mais fazer as coisas que agradem ao nosso Pai e dessa maneira nos aproximemos cada vez mais dele, em nome de Jesus. Que sejamos hoje melhores do que fomos ontem, que estejamos hoje um pouquinho mais perto de Deus do que estivemos ontem. E que Deus nos dê uma quarta repleta de bênçãos e de milagres, em nome de Jesus. Grande abraço, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus permitir. Tchau, queridos, com Deus, Deus abençoe.